Hoje a dica da Nutri é sobre óleos e gorduras, qual a melhor opção para utilizar na cozinha. Se você também tem essa dúvida, me acompanha que eu vou apresentar todas elas e o porquê nós devemos escolher uma ou outra. Vem comigo que hoje eu vou te ensinar. Olá pessoal! Eu vou explicar para vocês hoje quais as opções que nós temos de óleos e gorduras para aplicar dentro da cozinha e quais que são as mais saudáveis. Mas antes você já me conta qual que você utiliza aí na sua casa. Deixa nos comentários aqui embaixo, mas até o final do vídeo você vai saber qual é a melhor opção, qual é a mais saudável para levar para dentro da sua cozinha. Vamos iniciar pelos óleos vegetais, que são aqueles mais facilmente encontrados no supermercado. Entre eles o de soja, de canola, de girassol. E por que eles não são opções saudáveis, né? Porque eles são conhecidos por não serem opções saudáveis. Porque eles são óleos refinados, ou seja, a indústria retira tudo que tem de benefícios, de nutrientes desses óleos, sobrando somente gordura de baixa qualidade. Assim como acontece com o açúcar refinado, conforme eu expliquei no outro vídeo que tem aqui no canal. Se não assistiu, procure e assiste, porque eu ensino quais são as melhores opções de açúcar para aplicar no seu dia a dia e na cozinha também. Mas voltando à gordura, ao óleo, esse aqui nós vamos deixar de lado, porque eles não são uma opção interessante para nós utilizarmos. Geralmente, aos restaurantes, eles utilizam por ser uma opção mais barata, e também ele tem um ponto de fumaça, que já vou explicar para vocês o que é, mais alto, ou seja, ele aguenta altas temperaturas, por isso que ele é utilizado para fritura. Mas, antes de ir para o próximo, eu vou explicar para vocês o que é esse ponto de fumaça. Ponto de fumaça é aquele momento onde o óleo ou a gordura atinge uma certa temperatura e começa a produzir fumaça, que ela inclusive é visível aos nossos olhos e ela tem um odor desagradável. É nesse momento onde são produzidas substâncias tóxicas e cancerígenas para o nosso organismo, ou seja, é extremamente maléfico para a nossa saúde. Então, o que nós precisamos entender para escolher a melhor opção? Em que momento que acontece esse ponto de fumaça em cada óleo ou gordura? Assim, nós vamos evitar que essas substâncias sejam formadas e que tragam os malefícios para a nossa saúde. Então, por isso que algumas vezes durante o vídeo eu vou falar para você sobre esse ponto de fumaça e qual é a temperatura entre cada um deles. Então, agora vocês já sabem o porquê escolhemos um ou outro. Entre as opções mais saudáveis que nós temos, nós vamos começar falando sobre o azeite de oliva extra virgem, pois ele gera muitas dúvidas se pode ou não ser utilizado em preparações quentes. E a resposta é sim, ele pode ser utilizado desde que não atinja uma temperatura superior a 180 a 200 graus, que é exatamente o ponto de fumaça dele, ou seja, a partir disso ele irá produzir substâncias tóxicas para a nossa saúde. Então, se você quiser refogar uma cebola, um alho, que não fique durante muito tempo fritando, ou você não vai fazer uma imersão, pode utilizar o azeite de oliva sim. Ou também tem a opção de colocar ao final de uma preparação, por exemplo, num cozimento, para agregar sabor, para agregar nutrientes, ou sobre a salada, que é a forma mais comum que nós utilizamos. Então, ele é sim uma opção para nós utilizarmos, é só cuidar a temperatura que ele vai atingir. E o óleo de coco, Nutri, que é um dos queridinhos nas preparações, eu posso utilizar? A resposta é sim, mas nós temos algumas considerações sobre ele. Ele é uma gordura saturada, diferente do azeite de oliva, que é monoinsaturada. Mas ele possui triglicerídeos de cadeia média, que são facilmente metabolizados pelo nosso organismo e traz diversos benefícios. Inclusive, você já deve ter ouvido eu falar alguma vez sobre o TCM, que é o que contém no óleo de coco. Então, sim, ele é muito benéfico para a nossa saúde. Porém, nós temos que cuidar que às vezes ele agrega sabor. Por exemplo, se vai fazer um refogado, alho, cebola, como eu falei antes, ele acaba deixando um pouquinho de sabor residual. Mas aí você vai me responder, tem opção sem sabor. Porém, a opção sem sabor, se você ler no rótulo, ela não é extra virgem. Normalmente ela está escrito apenas óleo de coco sem sabor. O extra virgem, que é a forma mais pura e com maior qualidade, ele acaba tendo sabor sim. Então, nós temos que cuidar na hora da compra dele.
E o ponto de fumaça dele é em torno de 180 graus, mais ou menos, o mesmo do azeite de oliva. Então ele pode ser utilizado, inclusive, em receitas, em bolos, para ir para o forno, desde que não ultrapasse essa temperatura. Então, até mesmo na hora do preparo do seu bolo, você tem que cuidar para não ultrapassar os 180 graus e assim manter os nutrientes do seu óleo de coco. Uma outra opção, que é de fácil acesso, uma opção mais barata e que também dá um sabor muito bom à preparação, é a manteiga. Ela é rica em gordura saturada, mas é uma gordura natural que nós devemos cuidar para não exceder o consumo, mas não quer dizer que nós não possamos consumir no nosso dia a dia. Porém, ela também traz lactose, que para pessoas intolerantes não é interessante. O ponto de fumaça dela é muito parecido com o azeite de oliva, então ela também não pode atingir uma temperatura superior a 180 graus. Mas talvez, se você quer um custo um pouco menor e quer melhorar a sua saúde, vale mais a pena utilizar a manteiga do que um óleo vegetal, por exemplo. Mas nós temos uma opção ainda melhor do que a manteiga, que é produzida a partir dela, que é a manteiga ghee. A ghee, ela é uma manteiga clarificada produzida a partir da manteiga tradicional, onde são retirados todos os compostos e fica somente a gordura. Isso significa que lactose também é retirada, então pessoas intolerantes podem consumir. E o mais importante, ela é mais estável, o ponto de fumaça dela é maior. Ela pode atingir até uma temperatura de 250, mais ou menos, sem produzir substâncias tóxicas. Então, até para nós fazermos algum refogado, para utilizarmos em preparações quentes, ela acaba sendo mais segura, além de ter um sabor muito bom também, que lembra a nossa manteiga tradicional. Então, para mim, ela é uma das queridinhas para o preparo de receitas salgadas, principalmente. Então, é o que vocês vão ver eu utilizando mais aqui no canal, que é a manteiga ghee. Nós temos outras duas gorduras que eu não trouxe aqui, mas que podem ser utilizadas. Uma delas é a banha de porco, que ela é rica em gordura saturada, assim como a manteiga. Então, se você tiver uma de boa procedência e não exceder no consumo, já que nós temos um limite de consumo de gordura saturada ao dia, pode utilizar em pequenas porções. E outra opção é o óleo de abacate, que ele é um pouco mais caro, então por isso que nós não aplicamos tanto na nossa rotina do dia a dia, mas ele se assemelha muito ao óleo de coco, tem diversos benefícios para a nossa saúde e ele é estável em altas temperaturas, ou seja, você pode utilizar sim para refogar ou fazer alguma preparação mais quente. E aí, Nutri, qual a melhor opção? Bom, eu utilizo principalmente a manteiga ghee para as preparações salgadas, exatamente por ela ser a mais segura, por questão de temperatura e agrega sabor também. E o óleo de coco para as preparações doces, desde que meu forno não ultrapasse 180 graus. Mas você pode escolher aquela que agrada mais você e também que tenha mais custo-benefício para a sua cozinha. Mais importante é você não exagerar nas quantidades. Vai refogar uma cebola, um alho, coloca o mínimo possível. Se for preparar uma carne que a frigideira seja antiaderente, não tenha necessidade, nem coloque óleo. Ou realmente coloque o mínimo com pincel, com papel, para que não grude. Mas não precisamos ficar acrescentando mais gordura. Mas também nós não precisamos excluir elas completamente da nossa saúde. E como eu falei, tem diversas que trazem benefícios e que podem contribuir para uma vida mais saudável. E aí, me conta, agora eu tirei as suas dúvidas em relação ao consumo de óleos e gorduras? Espero que sim. Se você gostou do vídeo, já aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos e os que eu já postei também explicando quais que são, por exemplo, as melhores opções de açúcar para você utilizar no seu dia a dia. Vai ter muitas dicas aqui e receitas, então fica ligado e me acompanha que eu te aguardo sempre aqui e até a próxima.